queridos amigos, queridas amigas, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o canal do YouTube Nas Pegadas de Paulo de Tarso e estamos dando sequência aos estudos das cartas de Paulo, a carta a Filemon. Vimos nos vídeos anteriores que Filemon era aquele convertido por Paulo, um grande amado de Paulo, um discípulo de Paulo, podemos dizer assim, e ele é o grande personagem dessa carta, que essa carta pessoal é endereçada a ele. Então, vamos dando continuidade aos estudos, vimos os versos 1, 2 e 3, e hoje entraremos na segunda parte da divisão que fizemos, nos versos 4, 5, 6 e 7, se der tempo de estudarmos todos esses versos, se não, damos continuidade nos outros vídeos, porque estamos estudando verso a verso, versículo a versículo, e tentando extrair palavras, entendimentos que nós podemos retirar desses ensinamentos grandiosos de Paulo de Tarso. Então, vamos aqui compartilhar os nossos estudos. Espera aí que houve um equívoco. Aqui, muito bem. Vamos compartilhar aqui desde o início. Agora sim. Então, cartas de Paulo, epístola ou carta a Filemon. Essa aqui é o fragmento da carta que temos hoje, dessa carta antiguíssima, de mais de 2000 anos, e a estrutura que nós fizemos, a divisão das perícopes. Lembrando que perícopes são os trechos que estão na Bíblia, dividido ali, né, por trechos. Né? Cada perícope tem o seu nome, perícope tem o seu nome, mas nós dividimos um pouquinho diferente, apesar de dividirmos em quatro, a estrutura que nós estamos fazendo, que na Bíblia, se nós formos consultar, os versos de 1 a 7, eles estão na mesma perícope. Então, são as saudações e as ações de graça. Junto aqui nós dividimos em quatro partes. Saudações do verso de 1 a 3, ações de graças do verso de 4 a 7, apelo dos versos ou dos versículos de 8 a 22 e a conclusão nos versículos 23 a 25. Nós já estudamos anteriormente os versos de 1 a 3 e agora vamos fazer do versos do capítulo 1, do verso 4 ao verso 7. Então, vamos ler os quatro versos, né? O 4, o 5, 6 e o 7, e depois vamos entrando em ponto a ponto, entendimento por entendimento, verso a verso, versículo a versículo. E o 4 diz: dou sempre graças a meu Deus, lembrando-me de ti em minhas orações. Então, aqui Paulo está falando a Filemon, né? Então ele dá graças ao Deus, lembrando de ti em minhas orações, porque ouço falar de teu amor e da tua fé que te anima em relação ao Senhor Jesus e para com todos os santos. Posso a tua generosidade, inspirada pela fé, tornar-se eficaz pelo conhecimento de todo o bem que nos é dado realizar por Cristo. De fato, tive grande alegria e consolação por causa do teu amor, pois graças a ti, irmão, foram reconfortados os corações dos santos. Então, aqui estão os versos de 1 a 7, que faz parte da ação de graças nessa nossa estruturação, nessa nossa divisão. E para o verso 4, ele diz, entrando agora em versículo a versículo, dou sempre graças a meu Deus, lembrando-me de ti em minhas orações. Então, Paulo
mandando a carta a Filemão, falando para ele, ó, dou graças a, a Deus, né? Graças ao meu Deus, dá graças a Deus, lembrando de Filemão nas orações dele. Ele começa esse trecho de sua carta mencionando isso para poder tocar aí o coração de Filemão, falando de quão ele é agradecido, né, por ter conhecido, por ter vivenciado, experienciado vários momentos aí na presença de Filemão. E aí aqui nós vamos tirando um pouquinho das palavras, né? A graça, né? Dou sempre graças, né? A graça. Então a graça aqui a gente pode entender que é um agradecimento de quem reconhece o bem que foi feito, né? O bem que a pessoa fez, que Deus fez, o bem realizado àquela pessoa. Então, essa ideia que está na Bíblia, né? De dar a graças, né? Graças, dou graças ao meu Deus, né? Por sempre lembrar de ti nas minhas orações. Eu agradeço, eu reconheço o bem, né, que você fez na minha vida, por isso que eu agradeço a Deus por você ter entrado na minha vida. É bem interessante essa parte, né, do Paulo está falando, mencionando que ele dá graças ao Deus, né, ao Deus dele, por lembrar que ele agradece a Deus pelas experiências, e isso serve também aqui para todos nós, lembrando sempre do agradecimento, né, de nós fazermos a nossa gratidão. E ele dá graças a Deus. Deus, a gente vai lembrar aqui, né, o ser que está acima de todas as coisas, a divindade suprema. Então, se nós formos pesquisar para os nossos irmãos hebreus, né? Deus vai ter um monte de conotação, de nome, né? Pode ser Javé, Jeová, Yavé, Senhor dos Exércitos, Senhor, Santo de Israel, Altíssimo, Deus vivo, Rocha. O que mais que a gente poderia mencionar aqui? Ancião de dias, eterno Deus, todos esses adjetivos aí nós encontraremos na Bíblia, né, como a ideia de Deus, né, Senhor dos Exércitos, a ideia de Deus, o Todo-Poderoso da Bíblia hebraica, do povo hebreu antigo, e a ideia já vem mais como um Deus, um pai, né, de todos nós, apesar também que no Velho Testamento também tinha essa ideia do pai, né? A gente sempre vai lembrar aqui que como se coloca pai, né? Pai, o Pai Nosso, né? Pai Nosso, que está muito conhecido aqui na Bíblia cristã, no Novo Testamento, no advento após o advento de Jesus aqui para os nossos dias, nós vamos relembrar isso sempre que o Deus, né, ele não tem essa personificação humana. Ele é tido como pai porque ele é o criador de todas as coisas, né, da onde que se gera. Então, a ideia lá atrás que era muito patriarcal, né, da ideia masculina, do, do mais velho, do ancião estar ali liderando as famílias, as tribos, as religiões e assim sucessivamente. Essa cultura a gente veio pegando. Porém, né, a ideia, a essência aí da divindade, ela não tem um, uh, um gênero, uma forma. Isso a gente vê muito quando entramos nas teorias do espiritismo, que vai falar um pouquinho, né, da primeira pergunta que foi realizado ao Espírito de Verdade, que é Deus, né? Então é aquela resposta muito conhecida dentro do ambiente espírita, né, que é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, e isso tem também a ideia aqui muito
do povo hebreu, dos judeus, né, de ter também Deus como causa primária de todas as coisas. A primeira coisa, e é um dos primeiros mandamentos deles, é amar a Deus sobre todas as coisas, sobre todas as formas, toda a sua potência, todo o seu coração. Então, eles têm esse entendimento também de Deus como causa primária e com a vinda do Cristo aqui no nosso planeta para nos orientar, para nos servir de modelo e de guia, ele vem falar desse pai amoroso para fazer uma analogia, né, com o que era vivido na época, do que a gente vive até hoje, né, o pai de família, aquele que é o provedor, aquele que cuida da família, aquela ideia, né, de estar sempre ali dando todo o suporte, e também Deus, o nosso Pai que está nos céus, é aquele que nos dá todo o suporte, todo o amparo. Bem interessante isso, e a gente vai ver que tem muita similaridade entre as religiões, tanto hebraicas, judeus, né, os cristãos, os espíritas, etc., aquele que tem a crença, né, nessa ideia de um Deus supremo, e é da mesma forma, né, que tem essa ideia, as outras religiões também têm uma ideia que tem um Deus supremo, né? Se a gente pegar a Grécia Antiga, vai ter um Deus supremo, a Roma Antiga vai ter um Deus supremo, o Egito vai ter um Deus, apesar de ter vários deuses, é apenas nomenclatura, mas sempre vai ter um, né, um supremo, né? Aquele que é acima de todos os outros, e vemos isso em todas as culturas também. No Vedismo, a gente vai ver que vai ter um Deus que sobressai dos outros, etc. E aqui é esse Deus único. A diferença é que para o judaísmo e o cristianismo existe apenas um Deus e não existe deuses, apesar de ter a ideia dos deuses, né, com letra minúscula, e ter esse Deus supremo com letra maiúscula. Os deuses são aqueles auxiliares, né, os deuses com letra minúscula são os auxiliares do Deus com letra maiúscula, mas é questão de retórica, e que nós também possamos aí fortalecer a nossa fé com esse entendimento, com essa compreensão desse Deus, que é aquele que é o provedor, o criador de todos nós e que provê todas as nossas necessidades. E é bem interessante isso. E a gente vai refletir um pouquinho sobre isso no decorrer aqui dos nossos estudos, principalmente quando entramos na parte da oração, né? Então lá ele fala que ele vai dar graças a Deus e lembra dele em todas as orações, lembra de Filemão nas suas orações. Paulo diz isso. A oração, então, a gente pode considerar uma gratidão, né, do Criador, quando a gente faz, né, a gratidão ao Criador é a prece, é a oração mais legítima, quando a gente coloca isso. E para poder representar essa ideia, né, da oração, da prece, daquilo que a gente roga aos céus, temos aqui uma história, né, um texto extraído de um livro, e esse texto tem o nome As Três Orações. Quem trouxe esse texto é o irmão X, conhecido como Humberto de Campos. Quem é do meio espírita vai entender por que é o irmão X, né? Teve um problema lá atrás, questões de autoria, e aí ele passou a escrever como irmão X, mas é Humberto de Campos. E ele traz um texto bem interessante que eu gostaria mesmo de compartilhar com vocês. Esse texto que diz o seguinte: é, ele vai contar uma história sobre uma lenda que existia na Ásia Menor, né? Então, em um bosque da Ásia Menor, três árvores, ainda bem jovens, pediram a Deus lhe concedesse destinos gloriosos e diferentes. E aí o irmão X conta. A primeira explicou que aspirava a ser empregado num trono do mais alto soberano da terra. Então,
a primeira árvore, ali, jovem, ainda naquele bosque da Ásia Menor, queria ser um trono de um grande soberano da terra. Após ouvir a segunda árvore, declarou que gostaria de ser utilizada na construção do carro que transportasse esse tesouro desse rei, né, desse soberano tão poderoso. E a terceira, por último, disse, então, que almejava se transformar numa torre nos domínios desse potentado que indicaria o caminho ao céu. Então, as três árvores, uma gostaria de ser o trono desse grande soberano da terra, a outra gostaria de ser um carro de transporte dos tesouros desse grande rei, né, soberano, e a terceira gostaria de ser a torre ali que ia indicar o caminho para o céu. Depois das preces formuladas por essas árvores, né, essas três árvores, o mensageiro angélico desce à mata e avisa que o Todo Misericordioso lhe concebera as rogativas e lhes atenderia as petições. Decorrido muito tempo, lenhadores invadiram o horto selvagem e as árvores, com grande pesar de todas as plantas circunvizinhas, foram reduzidas a troncos, despidos por mãos cruéis, arrastadas para fora do ambiente familiar, ainda mesmo com os braços decepados, elas confiavam nas promessas do Supremo Senhor e se deixava conduzir com paciência e humildade. Qual não foi, porém, a aflitiva surpresa? Depois de muitas viagens, a primeira caiu sobre o poder de um criador de animais, que de imediato mandou convertê-la num grande coxo destinado à alimentação dos carneiros. A segunda foi adquirida por um velho praiano que construía barcos por encomenda. E a terceira foi comprada e recolhida para servir em momento oportuno numa cela de malfeitores. As árvores amigas, contanto separadas e sofredoras, não deixaram de acreditar na mensagem do Eterno e obedeceram sem queixas às ordens inesperadas que as leis da vida lhes impunham. No bosque, contudo, as outras plantas tinham perdido a fé no valor da oração, quando, decorridos muitos anos, vieram a saber que as três árvores haviam obtido as concessões gloriosas solicitadas. A primeira, forrada de pano singelo, recebera Jesus das mãos de Maria de Nazaré, servindo de berço ao dirigente mais alto do mundo. A segunda, trabalhando com pescadores na forma de uma barca, valente e pobre, fora o veículo de Jesus que utilizou para transmitir sobre as águas muitos dos seus mais belos ensinamentos. E a terceira, convertida apressadamente numa cruz em Jerusalém, seguira com ele o Senhor para o monte, e ali, ereta e valiosa, guardava-lhe o coração torturado, mas repleto de amor no extremo sacrifício, indicando o verdadeiro caminho para o reino celestial, para o céu. E depois de longa pausa, terminou e mostrando os olhos marejados de pranto, Simão, aquele que trazia essa história, comentou, comovido: em verdade, meus amigos, todos nós podemos endereçar a Deus em qualquer parte, em qualquer tempo, as mais variadas preces. No entanto, nós todos precisamos cultivar paciência e humildade para esperar e compreender as respostas de Deus. Humberto de Campos. Então, vemos aqui
que esse trecho que ele traz, essa história, né, essa lenda trazida aí, muitas vezes nós fazemos as nossas orações, pedimos, né, para que possamos alcançar ao, algum feito, alguma graça, né, quando nós estudamos aqui, né, que a graça sempre é a gratidão, o agradecimento de um feito realizado por alguém. Então, se Deus faz algo na nossa vida, nós fazemos as nossas orações sempre pedindo, mas temos que ter humildade e paciência para poder esperar confiantes, com fé, a resposta do Deus nas nossas orações. Então, hoje já está bom demais aqui os nossos estudos. Semana que vem, ou vídeo que vem, nós estaremos enviando aí a sequência dos versos 5, 6 e 7 para podermos finalizar essa perícope e continuarmos com os estudos da carta de Paulo. Então, que nas nossas orações possamos rogar a Deus, possamos sempre estar gratos, agradecidos e que possamos nos nutrir de humildade e de confiança, de esperança para podermos receber a graça do Altíssimo. Muito obrigado aí por acompanhar. Grande beijo, que Jesus sempre abençoe os nossos esforços e até o nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal.